Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Acolon e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de 72 anjos. O anjo de hoje, pessoal, é o anjo de número 36, o anjo chamado Menadel. O anjo Menadel, pessoal, é um anjo muito interessante quando nós estamos falando de tudo aquilo que envolve a justiça, a proteção, a exaltação do espiritual, tá? Fortalecimento também da fé, a coragem, a determinação, né, para que a gente consiga superar alguns obstáculos. E engraçado que no vídeo anterior eu estava falando do exemplo da montanha, né? Às vezes algo se desenrola na nossa vida em que pensamos que aquilo é muito grande, né? Aquilo é grande demais, intransponível, quando na verdade aquilo só parece maior do que realmente é, né? Claro que algumas situações algo realmente demanda uma atenção um pouco maior. Porém, pessoal, o anjo Menadel ele estará nos auxiliando bastante nessas questões, para que tenhamos coragem e determinação para superar os mais diversos tipos de obstáculos, tá? Para que nós conseguimos manter o nosso equilíbrio e consigamos ter aí compaixão, né? O poder, aquela sensação também de poder, ou realmente, né, termos um poder, mas aliado com a compaixão, tá? Para superar também obstáculos, estará auxiliando também aqueles que necessitam de nossa ajuda em algum momento de nossas vidas, tá, pessoal? E o anjo Menadel, ele está muito relacionado também com a proteção contra tudo aquilo que envolve uma injustiça, né? Principalmente demandas, trabalhos de magia, né? Que de certa forma foram injustas, ou que nós achamos que foram injustas, tá, pessoal? Então, para quem está sofrendo aí com essas questões de demandas energéticas, né, de forma injusta, vocês podem estar se conectando com a Menadela para que isso encontre o seu fim, para que essas energias, né, elas cessem, ou então para que sejam transformadas em algo mais positivo, tá, pessoal? O... Aqui entra uma coisa muito interessante, pessoal. O anjo Menadela, ele também fortalece a nossa fé, tá? Então, às vezes, algumas coisas podem acontecer energeticamente falando, tá? Para que vocês voltem a despertar ou fortalecer essa fé, tá? Muitas pessoas podem perder a fé por causa de algum tipo de trauma, por alguma situação que vocês sentem que foi traumática, né? E isso pode também fazer com que apareçam monstros que não existem, tá, pessoal? Então, quando existe alguma coisa que mexe muito com a nossa mente, né, com o nosso psicológico, com as nossas emoções, e pode fazer com que pequenas situações se transformem também em coisas monstruosas, né, pessoal? Então, aqui exige um trabalho interno também maior. Então, Menadela ele também estará nos auxiliando para que nós consigamos trabalhar o nosso interno, nos proteger internamente e externamente diante de alguma situação que de fato foi injusta ou que pareça muito maior do que realmente é, tá? Mas criado também pela própria mente. E aqui é uma coisa interessante, pessoal, por quê? Porque o anjo Mirabella ele também está muito ligado com as questões do trabalho, tá? Aí você pensa, mas como assim, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. Por exemplo, para quem está passando por esse tipo de situação que eu citei agora mesmo, agora há pouco, vocês podem inclusive estar colocando o seu foco no trabalho, em algo que vocês realmente gostam de fazer ou até mesmo em um hobby, tá? Ao mesmo tempo que vocês se conectam com essa energia de Menadela. Olha que interessante. Por quê? Porque esse foco direcionado para o trabalho, com algo que vocês gostam, até mesmo um hobby, ele vai se potencializar, tirar o foco de vocês de uma determinada situação que pode até ser um tanto quanto traumática, vai trabalhar essas energias, vai dar a capacidade para que vocês consigam ali ir aumentando a sua fé e superando os mais diversos tipos de obstáculo. Não é como uma fuga, uma escapatória, não é bem isso, pessoal. Pode até parecer, tá? Que é uma fuga ali dos problemas e tudo mais, mas não, é porque ele também está relacionado com tudo aquilo que envolve a libertação e a verdade em ambientes de trabalho, ou então algum tipo de hobby, principalmente relacionado com coisas manuais. Então é muito interessante que vocês façam a conexão com o Menadel, mas também
procurem fazer algo manual, um hobby, ou então algum tipo de trabalho que envolva as mãos, tá, pessoal? Por quê? Porque isso vai auxiliar para que vocês recuperem aquele potencial perdido, inclusive os talentos também. Então aqui fica uma dica muito interessante, porque às vezes, mesmo que nós estejamos sofrendo com algum tipo de demanda energética, pessoal, eu costumo dizer que vocês podem transformar a provocação em potência, tá? Então, para quem sente que está passando por esse tipo de situação, transformem essas energias em potência, tá? Por quê? Porque o anjo Menadel, ele além de atuar contra essas injustiças, ele também, pessoal, ele auxilia para que as adaptações, tá? Para que vocês desenvolvam a resiliência, entendeu? Então aqui também tem muito disso, de você desenvolver também a paciência. Inclusive o anjo anterior, do Shavakia, também é muito interessante para que vocês estejam trabalhando, tá? Caso estiver passando por isso. Mas aqui vocês conseguem desenvolver, né, a capacidade de se adaptar às mais diversas situações. Porém, para algumas pessoas isso pode ser também um pouco mais complicado, e é por isso que entra também essa questão de trabalho, essa questão de mudar um pouco o foco das coisas, tá? Para algum tipo de hobby, algum tipo de trabalho que envolva trabalhos manuais, tá? Claro, desde que não seja algo muito perigoso demais, pessoal. Por quê? Porque aí vocês podem acabar se distraindo demais também e acabar se machucando, tá, pessoal? Então isso não é interessante. Mas aqui, conforme vocês mudam o foco das coisas, vocês vão trabalhando ali internamente a fé e também a coragem, tá? Vocês se sentirão muito mais determinados para superar os mais diversos tipos de obstáculo. E ao mesmo tempo, vocês vão trabalhando ali também na questão de ter mais compaixão também com algumas situações. Aí você fala, mas certas pessoas não tiveram compaixão comigo. Na verdade, esquece as outras pessoas. Elas oferecem para você aquilo que elas têm. Se o que elas têm é negativo, elas não vão oferecer algo positivo. É simples assim. A questão aqui já é você, entendeu? Esquece as outras pessoas. Foca em você. Então, trabalhando com essas energias de mena dela, você pode inclusive estar utilizando ali uma vela azul. Por quê? Porque você, enquanto está se conectando com a mena dela, você irá olhar um pouco para essa vela azul, para essa chama da vela azul, e você estará sentindo dentro de você, você sente ali que você está transmutando essas energias que agiram de forma injusta, né? Então transforme isso em algo positivo para sua vida. Transforme todas essas situações em potência. Aqui entra uma dica muito interessante, tá? Vocês podem estar pedindo para a Menadela ajudar para que essas energias que foram enviadas contra vocês de forma injusta seja transformada em algum tipo de talento ou então algum tipo de potência na sua vida. Você pode, por exemplo, se matricular em um curso fazendo algo que você queria fazer antes e por algum motivo não conseguiu. Você pode aprender uma nova habilidade, desenvolver novos talentos, enfim. Vocês podem transformar tudo isso em potência na vida de vocês, tá? Ao mesmo tempo trabalhando todo o interno, tá? Eu não digo aqui que vocês estarão mentindo para vocês mesmos, tá? Não é essa a questão. Vocês já colocarão a intenção ali para a Meladel, né? Do que vocês querem, né? Do que precisa ser trabalhado, mas ao mesmo tempo vocês estão transformando tudo isso em algum tipo de potência para a própria vida. Entendeu? Então aqui, pessoal, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque vocês perceberão que não é porque um anjo está relacionado com as questões de justiça que tem que ser algo a ferro e fogo ali, que tem que ser algo... Não, ele vai aplicar a justiça. Não, pessoal, não é bem assim que as coisas funcionam. Até porque não vai ser no tempo de vocês. Vocês já expuseram ali as suas questões, né, os seus desafios e pronto. Ali agora é com as leis divinas, elas irão atuar mais cedo ou mais tarde, só que não é no seu tempo. Só que enquanto isso, vocês podem aproveitar para se trabalhar internamente e até mesmo desenvolver novas habilidades. E o anjo Menadel, ele é muito interessante, por quê? Porque ele é o anjo de número 36, né? Como eu gosto de fazer uma associação com o tarô, 3 mais 6 igual a 9. Nós temos também aqui o arcano maior do eremita, né? Que também é um grande sábio, pessoal. É um grande sábio que já passou por muita coisa, né? E que agora ele contempla toda a jornada dele, tá?
ele olha ali para tudo que ele passou, ele contempla a jornada, mas olha que coisa interessante. Ele contempla a jornada dele, mas também tendo o pilar da severidade e o pilar da misericórdia lado a lado, né? Então aqui nós temos Gevura e nós temos também o Hesed, ou seja, nós temos a misericórdia, nós temos a bondade, né, a misericórdia, andando lado a lado, observando todas as situações de uma forma mais ampla, pessoal. Olha que interessante, né? E extraindo daquilo tudo ali também um novo patamar de sabedoria, tá? Então, é por isso que eu gosto de fazer algumas associações com o tarô, pessoal, porque ele expande ainda mais as possibilidades, né, e o entendimento também sobre um simples número, ou então sobre um anjo, são 72, né? Aqui nós temos o Menadela. Então aqui nós também conseguimos entender o que a sabedoria, a união de situações, né, todo desenrolar, seja positivo ou negativo, de alguma forma, ela te engrandece, ela te potencializa, para que mais cedo ou mais tarde você consiga observar tudo isso contemplando a sua própria jornada. Então isso é uma coisa muito profunda, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês meditassem sobre isso também quando vocês se conectarem com o Menadela, tá? Será que algo realmente foi injusto na vida de vocês? Você de fato é uma pessoa justa para com você ou para com as outras pessoas? O que está acontecendo com você foi realmente injusto? Ou no fundo você sente que é só uma ação que responde a algo que você já tenha feito? É muito fácil a gente olhar para o externo, mas para dentro de nós, quando nós temos que enfrentar ali as nossas sombras, quando nós temos que enfrentar os nossos demônios interiores, que a coisa complica, né? Então, pessoal, eu gostaria que vocês, quando se conectarem com o Menadela, e vocês podem, por exemplo, estar fazendo isso numa quinta-feira usando uma vela azul, tá? Caso não tenham esses itens, né? A vela azul, então um cristal de lápis lazuli, ou então rosas, né? Um incenso de rosas, de lavanda, ou então rosas mesmo, né? Para poder fazer essa conexão, para potencializar essa conexão, não tem problema. Mas quando vocês forem se conectar com o Menadela, procurem explanar o que vocês estão passando, mas também procurem olhar para toda a jornada de vocês. Tudo que vocês já vivenciaram, tudo que vocês já passaram, desde lá atrás, desde quando vocês eram crianças até hoje. Reflitam sobre isso como um grande eremita. Reflitam sobre isso. Porque às vezes, pessoal, nós nos achamos injustiçados, mas não vemos o quanto nós somos injustos também. E esse reequilíbrio, eu não vou chamar de karma, eu vou chamar de reequilíbrio, ele acontece mais cedo ou mais tarde. Então, ter essa capacidade de entender que às vezes você foi também muito injusto é importante para que você consiga se desenvolver melhor na sua jornada, inclusive nas suas conexões angelicais, tá, pessoal? Então, aqui no Anjo Menadela, eu gostaria que vocês fizessem exatamente isso, tá? Contemplassem tudo que vocês passaram até agora e parem de focar nas injustiças. Transformem todas essas situações em potência para a vida de vocês, mas com entendimento e também de misericórdia, tá, pessoal? De compaixão. Entendam que toda energia negativa, quando você vai rebatê-la com energia negativa, ela se potencializa. Então aqui é mais uma questão de você entender que o que as pessoas oferecem a você é o que elas têm. As outras pessoas não definem o que você é. Você é o que você é. Entendeu? Então, foca em você, no seu desenvolvimento, tá, pessoal? E aqui, por exemplo, se você por algum motivo estava passando por alguma situação em que tirou a sua vontade até mesmo de trabalhar, até com aquilo que você gosta, Menadela é o mais indicado para vocês estarem trabalhando, para resgatar essa força interna também, tá, pessoal? E aqui tem uma coisa muito, muito interessante. Vamos supor que vocês tinham uma grande habilidade no passado que por algum motivo foi perdida. Isso também pode ser recuperado através das energias de Menadela, tá? Então fica essa dica também. É por isso que ele está muito ligado também com essas questões de trabalho, tá, pessoal? Tanto o trabalho interno quanto o trabalho externo e aquele que também pode ser o seu ganha-pão, por exemplo. Então,
Tudo essas conexões auxiliam para que você resgate a sua coragem, resgate a sua fé, tá? Inclusive, Menadela, ele é muito importante para quem sente que perdeu a fé, por exemplo, tá? Então, nesses casos, para quem sente que perdeu a fé, vocês podem estar se conectando com Menadela e em algum momento vocês serão respondidos através de horas iguais, através de uma pena que aparece em algum lugar que você está andando, tá? Em algum lugar improvável de aparecer uma pena, vai aparecer uma pena. Pode ser um animal te passando algum tipo de mensagem, você vai sentir que ele está te passando algum tipo de mensagem que tem a ver com o anjo, enfim, alguma pessoa que pode vir e falar alguma coisa que depois vocês vão perceber que tem a ver com aquela conexão com o Menadel, tá? Então, é muito ampla a forma com que vocês podem estar sendo aí respondidos, tá? Depois dessa conexão. Então, fica essa dica para vocês, tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse, tá? Antes de encerrar, eu farei a oração aqui para Menadel, tá? Vocês podem estar utilizando aí como exemplo. Eu recomendo que vocês criem a de vocês, tá bom? Vamos lá. Anjo da justiça e da proteção, Menadel. Sou grato por fortalecer a minha fé e a minha coragem diante dos desafios. Sou grato por guiar meus passos com sabedoria e equilíbrio, e sou grato por me proteger contra as forças que me querem o mal. Sou grato por me ensinar a agir sempre com justiça e amor, e sou grato por me ensinar a ser um instrumento de luz divina. Menadel, sou grato por ser meu guardião e protetor. Amém, amém e amém. Viram, pessoal? É muito simples de fazer a oração para os anjos, tá? Então, é desse jeito, como se já estivesse recebendo essa energia, tá bom? Pessoal, boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.